E eu tava querendo muito fazer uma parada, tipo, montar um time, sabe? Montar minha sala. Porque a gente passou muito tempo trabalhando em home office, né? Nós fomos nômades. Mas a gente queria sair um pouquinho dessa amarra, né, que o mercado acaba colocando, um local onde a gente conseguisse ter ali um B2B, um B2C. Assim, até a Nós Tem, ela nasce dentro disso também, né? A gente pode parar e pensar em 365 estratégias de brand. Só que aí o cara nasceu no Rio de Janeiro. O carioca, ele fala meio chiado, né? Cara, então não pode ser um nós, tem que ser um nós meio que chiado, escrito pelo padrão, né, errado. E o tem é que, cara, você consegue encontrar ali. E na nossa plataforma, adivinha só que você consegue encontrar um estúdio para você gravar o seu podcast. E, cara, eu queria entender com vocês o que passou pela cabeça de vocês para poder criar um estúdio de podcast. A gente já entendeu mais ou menos ali o nascimento, né, da marca, da logo. Agora eu queria entender, caramba, o que vocês pensaram? Cara, por que eu preciso trazer um podcast, um estúdio de podcast para o Rio de Janeiro? O podcast, a gente foi ficando mais famoso, né, ao longo desses anos aí. E lá em São Paulo tem muitos. Acho que os maiores podcasts, né, que existe no YouTube hoje em dia é lá de São Paulo, a galera de São Paulo. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer aqui no Rio, né? A gente tem no Rio também, mas ainda não tem a mesma quantidade de estúdios, de salas disponíveis. Então a gente falou, vamos fazer um podcast. E foi numa pegada que a gente estava em Portugal. Então... E eu tava querendo muito fazer uma parada, tipo, montar um time, sabe? Montar minha sala, montar minha equipe. E aí veio muito dessa ideia. E aí, conversando com um dos sócios que mora em Portugal também, a gente se encontrou com ele lá, a gente teve essa ideia. Falou, pô, é isso, vamos juntar. Ele trouxe mais um, que... E cada sócio tem uma empresa, tem sua empresa, né? Então, os equipamentos usados aqui e tal, a maioria deles é de cada sócio. Então, cada um foi trazendo uma coisa, cada um foi botando uma coisa diferente. E aí formou isso aqui. E a gente tá aqui uns 2 meses. Sim. Vai fazer 3. Mas não vamos temporalizar, né? E estamos chegando. Não, eu quero dizer que a gente tá iniciando, sabe? Não é uma parada que, tipo, a gente já tá no mercado já há muito tempo. A gente tá no mercado de audiovisual há muito tempo. Sim. Eu comecei nessa jornada aqui, eu tinha 15 anos. Hoje em dia eu tenho 33. Falta a quantidade. Então... Caraca, 17 anos de mercado, 33. Começou com quantos anos no mercado? Quase com um jovem aprendiz, né? Sim. Então. E foi inclusive com um dos sócios. Um dos sócios, ele foi meu professor. E aí ele me chamou para trabalhar com ele em Copacabana. Ele tinha uma produtora lá chamada Plano Geral Filmes. E aí ele fazia programas de TV, fazia eventos e tal. E eu comecei a trabalhar com ele, cara. E hoje em dia sou sócio dele. Eu queria também que vocês se apresentassem. A gente acabou pulando, né? Eu fui... Acontece. Eu entrei direto, né, no lance do podcast, passei pela plataforma. Inclusive, se você estiver buscando, né, um estúdio de podcast no Rio de Janeiro, você pode ir lá no nostem.com e você vai encontrar o Pod Estúdio. Caraca, que dificuldade eu tenho com o nome, cara. Quem conhece sabe, mas tá valendo, né? Pod Estúdio. Eu tô até com uma colinha aqui. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho também de você. E a Rai também se apresentasse aí, ó. Sim. Cara, aí, já tô começando a entender como é que funciona. Sim. Bom, eu sou a Rayane, eu sou uma das sócias do Pod Estúdio. E eu tô nesse mercado não há tanto tempo quanto o Luan, né? Eu trabalhava com marketing, sempre trabalhei com comunicação, já tive agência, já empreendi e também trabalho com negócio de impacto, que é um segmento de mercado voltado para empresas que impactam positivamente a sociedade e o meio ambiente. E a Pod está construindo esse legado também. E no meu papel aqui fazer parte de atendimento, lidar com as pessoas, prospecção, ornamentação, de tipo, esse daqui combina com o cenário, isso aqui não sei o quê. E a parte também estratégia que todos nós fazemos, né? Eu, Luan e os outros sócios também.
E além do Pod Studio, a gente também tem a Viver Vídeos, que é uma empresa somente de edição de vídeo e filmagem para a internet. Então, a gente cria conteúdos, fazemos planejamento de conteúdo, tráfego pago, edição de vídeo para o YouTube, TikTok. Então, além de todo esse mercado, eu sempre gostei de comunicação. E agora, com o estúdio, a gente tem a oportunidade de trabalhar ali no dia a dia, porque a gente passou muito tempo trabalhando em home office, né? Nós fomos nômades. Sim, sim. A gente passou 2 anos viajando. E aí a gente estava sentindo falta de ter aquela interação com outras pessoas, de trabalhar presencialmente. E aí surgiu a Pod. A Pod, que é esse lugar incrível que a gente está aqui hoje. Legal. Bem situado, né? Sim. Aqui em Botafogo. Sim. A gente fica aqui na Real Grandeza, número 59. E é isso, e cada sócio tem... Aí tem agora uma... você tem que se apresentar, amor, antes de falar de outros sócios. E meu nome é Luan, eu trabalho na área de audiovisual, né, cinema e, enfim, em geral, vídeos, já há muito tempo. Comecei lá com uns 15 anos, como falei. E hoje em dia é isso. Acho que eu falei já um pouco de mim, né? Acabei falando. Isso aqui foi quase um sonho pra mim. É um sonho, assim, realizado. Sim. De montar todo esse processo. E queria dizer que cada sócio tem a sua empresa também. Assim como a gente tem a Viver Vídeos, o outro tem Plano Geral, o outro tem a Maria Gorda. Cada um tem seu... E aí a gente juntou nossas experiências e criou o Pod Studio. Então, cara, o Pod Studio tem tudo pra crescer, sabe? A gente tá começando, mas aqui a gente oferece vários tipos de conteúdos, a gente aceita vários tipos de experiências, de coisas. Quero mudar, quero fazer de um jeito diferente, quero mudar isso aqui, quero mudar aquilo. Sim. A gente vai trabalhando. E um dos maiores forma. diferenciais que eu vejo é que, como eles trabalharam muito com cinema e TV, o nosso podcast, o nosso estúdio, não é esse padrão de internet. Tem para quem for mais técnico, tem aquela sutileza, aquela textura, as luzes são um pouco diferentes. A gente tem um diretor de fotografia que foi quem montou essas luzes. O Luan também, ele consegue, e a gente consegue dirigir as pessoas que ficam nervosas quando vão produzir o podcast, né? Não, tipo eu, né? E a Nastem, como que surgiu isso? Então, assim, a Nastem, ela nasce, né, de uma necessidade do mercado, né? A gente já trabalha com a parte de gerenciamento de e-commerce, gerenciamento e crescimento de marca, também de negócios locais e também de prestadores de serviço. Só que a gente tinha uma necessidade no mercado de não ser mais escravo das outras plataformas. Não vou ficar falando aqui do Instagram, do TikTok, porque eu acho que isso daí também não é ético, né? Mas a gente queria sair um pouquinho dessa amarra, né, que o mercado acaba colocando dentro da gente, dentro do mercado digital, e partir para um negócio, um local onde a gente conseguisse ter ali um B2B, um B2C, a pessoa de maneira simples consiga ali, chegou no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês foram nômade, né? Sim. O Luan já tinha até compartilhado que fizeram um processo de nômade dentro do Rio de Janeiro. Sim. E dentro do Brasil também, né? Então, pô, tu imagina, o cara que vem pro Rio de Janeiro e de repente ele precisa cortar um cabelo, cara, uma coisa simples. Só que mulher eu não sei muito como funciona, mas o homem, ele tem meio que aquele estoque, né? Pô, ele se desse, ele começava a cortar o cabelo com o cara que nasceu e ia com ele até a te falecer. Mas infelizmente não dá. Então ele precisa, né, ter ali alguém de confiança e tudo mais. Então a Nastem, ela nasce com esse intuito, né, de conectar essa demanda desse cliente aos prestadores de serviço, aos donos de negócios locais. Porque hoje os marketplaces que a gente tem, ele é um pouco ainda voltado para vendas de produto ou para venda de comida. Então hoje a gente está tendo essa pegada mais voltada para prestação de serviço, que, cara, eu acho que vai ser fantástico, né? Então hoje o cara que está assistindo esse podcast aqui, ele já tá pensando, de repente, criar o podcast dele. Ele, caramba, como que eu começo aqui no Rio de Janeiro? Porque, como o Luan falou, a maioria dos estúdios hoje são em São Paulo. Ou então ele tá no Rio de Janeiro, mas não queria se deslocar até a Barra da Tijuca. Porque, assim, pro cara que tá vendo, né, esse episódio, não conhece a logística do Rio de Janeiro, é um chão daqui, aqui da parte que a gente tá, da Zona Sul, até a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca ainda é... Que foi o que aconteceu contigo, né? Você tinha visto outros estúdios
E aí viu que aqui era mais próximo do metrô, era mais próximo, né, logisticamente. A logística, até para quem vem de fora. Isso. Sim, se o cara vai fazer uma ponte aérea rápida, São Paulo, Rio de Janeiro, ele já tem um aeroporto aqui colado que ele pode escolher, entendeu? Então, até se ele vindo mais longe, que acaba sendo um galeão, né? Ele consegue chegar aqui mais rápido e com mais segurança, né? Sim. Do que de repente ali dentro da Barra. Então, o teu site, ele vai posicionar melhor as marcas? É isso? Então, Tipo... a ideia é posicionar melhor. A ideia é fazer esse relacionamento de compra e venda com esse cliente, entendeu? Então, as marcas elas vão ter a oportunidade de divulgar o trabalho delas sem precisar fazer a dancinha. Em algum momento, de repente, a gente pode colocar alguma espécie de vídeo, alguma coisa, né? Porque acaba sendo aquilo que o mercado está demandando como um todo. Mas nesse primeiro momento, a gente está focando bastante nisso. Atrair esse cliente que precisa desse serviço e conectar os prestadores de serviço, né? Um exemplo é no Rio de Janeiro, quem estiver procurando o quê? Podcast. Estúdio de podcast, né? Hoje aqui, o de vocês é um atendimento presencial, né? Sim. Mas vale lembrar que a gente vai estar fazendo aí uma abertura em um nacional. O cara entra, se cadastra fácil e consegue ali, tanto do presencial quanto os serviços online, ter o atendimento dele ou ofertar o serviço dele.